Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à sessão solene de colação de grau dos formandos do curso de Bacharelado em Matemática e Estatística do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Universidade Estadual de Campinas. Convidamos para compor a mesa diretiva desta sessão solene, representando o reitor da Universidade Estadual de Campinas e presidente desta sessão solene, professor Dr. Ricardo Miranda Martins, diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. Professor Dr. Diego Sebastian Ledesma, patrono das turmas. Professor Dr. Pietro Speziali, paraninfo da turma de Bacharelado em Matemática. Professora Doutora Tatiana Benaglia, paraninfa da turma de Bacharelado em Estatística. Professor Dr. Paulo Rufino, professor homenageado da turma de Bacharelado em Matemática. Professor Dr. Vitor Fregulha Souza, professor homenageado da turma de Bacharelado em Estatística. Senhorita Priscila Beckerdorf, funcionária homenageada das turmas. Assistiremos, neste momento, à entrada dos formandos. Solicitamos a todos que, em pé, recebam com os aplausos. Formandos do curso de Bacharelado em Matemática e formandos do curso de Bacharelado em Estatística.
how to apologize. A million miles away, a million miles away. I will still love you. A million miles away, a million miles away. I will still love you. Convidamos à palavra o presidente da mesa solene, representando o magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor Dr. Ricardo Miranda Martins. Boa tarde a todos. Na qualidade de representante do reitor da Universidade Estadual de Campinas, neste ato declaro aberta essa sessão solene com a finalidade de conferir o grau de bacharel em Matemática e Estatística aos formandos do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. Cumprimento todos os formandos, professores, funcionários, familiares e demais convidados presentes nessa solenidade de conclusão de curso e solicito à mestre de cerimônias que dê continuidade aos trabalhos. Convidamos a todos os presentes para acompanharmos, em posição de respeito, a execução do hino nacional brasileiro. Bendigo verde
Os cumprimentos e justificativas de ausências das autoridades convidadas foram encaminhadas à diretoria do Instituto. Convido a formanda Letícia da Costa Martelo para que, da tribuna, proceda junto aos demais formandos com o juramento. Solicito aos meus colegas que, em pé e com o braço direito estendido, procedam ao juramento solene. Ao iniciar esta nova etapa de minha vida, prometo buscar na experiência de cada dia os ideais da verdade e da justiça. Prometo manter, acima das aspirações pessoais, o sentido da paz social e da harmonia coletiva. Prometo que, na luta que se inicia, respeitarei o espaço de cada indivíduo. Prometo que lutarei por minha justa realização profissional, porém preservando, acima de tudo, a minha dignidade e a dignidade de cada ser humano. Convidamos o professor Dr. Ricardo Miranda Martins, presidente da mesa solene, para proceder com a conclusão da colação de grau dos formandos. Eu, professor Dr. Ricardo Miranda Martins, presidente dessa sessão solene, representando o magnífico reitor, professor Dr. Paulo César Montanher, no uso de minhas atribuições legais, considerando os resultados obtidos durante o curso e o juramento solene e hora prestado, confiro o grau de bacharéis em matemática e bacharéis em estatística aos formandos do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, de acordo com o que constará nos diplomas, para que possam usufruir todos os direitos e prerrogativas que as leis do país concedem. Considerem-se com grau colado todos os formandos dessa turma. Solicito à mestre de cerimônias que dê continuidade à solenidade. Convidamos o professor Dr. Pietro Speciali, paraninfo da turma de bacharéis em matemática, para que proceda com a entrega do diploma aos formandos. Para recebê-los, convidamos os formandos. Gabriel Dnivich Lemos. Gustavo Queiroz Tavares Infante Oliveira. Isabel Schurman Feitosa. Isadora Farinácio Camilo.
José Luiz Sobrinho Neto. Matheus Hevers Mendes. Maicon Bruno da Silva Santos. Otávio Casagrande Ferrari. Convidamos agora a professora doutora Tatiana Benalha, paraninfa da turma de bacharéis em Estatística, para que proceda com a entrega dos diplomas aos formandos. Para recebê-los, convidamos os formandos. Aline Bernal de Freitas. Aline Tamier de Matos Motoyama. Ana Luísa Ferreira Viana. André Garcia Cabral de Aquino. Antônio Vitor Ribeiro. Bianca Aires de Souza. Carolina Tai Ishihara. Cássia Aparecida Scorsolino. Cauã Pereira Maceu. Eliane Gonçalves de Souza. Enzo Puton Tortelli de Souza.
Felipe Scalabrin Dosso. Gabriele Fregatti Bedana. Gabriel Silva Bertizoli. Isabela Furlan de Moraes. João Vitor Nunes da Silva. João Vitor Siqueira Rodrigues. João Vitor Vieira de Castro. José Lucas Bueno Lopone. Júlia Ramírez Vidotto. Leonardo Vinícius Santos Samogin. Letícia da Costa Martelo. Lucas Beltrame Antonucci. Marcos Hiroki Moribi. Mariana Pérez Nascimento. Matheus Samuel Risso. Matheus Rubio Vodevotsky. Natália Terezinha Negri.
Natan Augusto Elias. Nicole Maestre Maier. Paulo Massal Assakura de Oliveira. Pedro Henrique Fortunato Pereira. Raul Alexson Marques Roman. Rodrigo Calderon. Theodore Eric Kenter. Thiago Makoto Fujiwara Miyagi. Thiago Yandoli Cardoso de Almeida. Vanessa Aparecida Fernandes. Vitor Pellegrino Colaghetti. Encerrada a entrega dos diplomas, solicito aplausos da plateia para os novos bacharéis e licenciados.
convidamos a senhora Doris Fontes, conselheira do Conselho Regional de Estatística, Região 3, para homenagear o melhor aluno do curso de Estatística. Olá, boa tarde a todos e todas. Parabéns a todos os formandos, não só da estatística, como também da matemática. E eu sou Doris, eu estou esse ano presidente da Comissão de Ensino e Aperfeiçoamento do Conselho Regional de Estatística da Terceira Região, que é aqui de São Paulo. E todos os anos, em todas as colações, a gente gosta de homenagear o melhor aluno ou a melhor aluna do semestre, né, dos formandos. E eu gostaria de falar para os estatísticos, em particular, que eles estão se formando numa carreira extremamente importante e, mais do que nunca, nesse meio de mundo de inteligência artificial, a estatística tem se tornado o ponto fundamental para que as pessoas tenham senso crítico ao usar uma coisa tão automática que é a inteligência artificial. Então, hoje, a gente vê muita gente se sentindo muito confortável, dizendo que vai se formar em inteligência artificial, ou uma coisa mais genérica, como ciência de dados, alguma coisa assim, se esquecendo de que, por trás de um algoritmo, e muito para frente, na hora de olhar o resultado, se ele não tem o senso crítico estatístico, muito provavelmente ele vai se dar mal, né? Então, estatística está no meio de tudo, não só no meio, eu diria, no começo de tudo, para que o algoritmo seja bom, seja desenvolvido de forma coerente, na hora de aplicar, que é no meio de tudo, e na hora de analisar, que é no fim de tudo. Então, para que os dados falem de forma coerente e que as pessoas possam fazer o melhor uso possível dessa informação que está escondida atrás dos dados, a estatística é o centro de tudo. Então, parabéns a todos os formandos da estatística, parabéns aos formandos da matemática, porque sem a matemática a estatística também não funciona, e parabéns a todos da computação, porque a estatística vive nesse tripé, que é a estatística, principalmente, e a matemática, que vai suportar a parte teórica estatística, e a computação, que vai fornecer todas as ferramentas para que a estatística possa evoluir. Então, eu gostaria de homenagear o melhor aluno, que é o João Vitor Vieira de Castro. Muito obrigada, senhora Doris. Convidamos a bacharela Isadora Farinácio Camilo, oradora da turma de matemática, para proferir seu discurso. Boa tarde a todos. O som tá bom aí? Tá bom, tá bom. Boa tarde a todos os membros da mesa, os colegas formandos. Bom, eu acho que todo mundo aqui sonhou com esse dia por bastante tempo, né? E, bom, todo mundo, cada um de nós sabe o que teve que deixar para trás e a dificuldade que foi para chegar até aqui. Mas esse dia finalmente chegou depois de tantas noites mal dormidas e dias passados na biblioteca. E, às vezes, que a gente queria que o conhecimento entrasse por osmose na nossa cabeça. Bom, estudar matemática pode ser um pouco solitário, porque está lá você sozinho contra a demonstração de um teorema ou um conceito extremamente abstrato ou uma questão que não faz nenhum sentido.
Mas, apesar disso, como qualquer outra ciência, a matemática ela se constrói em conjunto. E nenhum de nós chegou até aqui sozinho. Desculpa, a gente está meio nervosa. Bom, em particular, queria agradecer aos meus colegas de curso e os meus amigos. Em especial, a Milena, o Arthur, o Pedro, o Aguinaldo e a Diana, que são alguns dos meus veteranos que me ajudaram muito. Obrigada, gente. Queria agradecer também todos os que foram PEDs e PADs, que estavam sempre incansáveis nas monitorias e sempre dispostos a ficar lá até mais tarde discutindo questões ou respondendo e-mail 2h. Bom, eu não sei se todo mundo já entrou no IMEC, mas é um prédio que tem muitas mesas no saguão. E a gente, se você ficar lá, é um ótimo lugar para trocar uma ideia com os veteranos ou interceptar um professor desavisado que estiver passando. E eu queria agradecer, inclusive, a todos os professores que pararam no caminho para ajudar a gente. E não só assim, né, mas depois das aulas, tirar dúvidas, explicar várias vezes a mesma coisa e quebrar a cabeça com a gente em algum exercício complicado. Obrigada por terem acreditado em nós em todo o caminho. Em especial os professores de Diego, o Pietro e o Paulo, que foram nossos professores ao longo do curso. E nós escolhemos vocês porque, de alguma maneira, vocês inspiraram a gente a chegar até aqui. E só uma curiosidade, que minha primeira aula na Unicamp foi com o professor Diego, então, muito legal ter ele aqui. Para quem está olhando de fora, pode ser meio difícil enxergar a beleza da matemática. Mas aquele sentimento de você entender uma coisa depois de lutar tanto para isso, ou de resolver um problema depois de muitos dias tentando, às vezes mais do que só alguns dias, é uma sensação única. Acho que nenhum de nós ia estar aqui se não fosse por isso. E para mim a beleza está mais nisso de você conseguir ver o conhecimento ser passado de geração em geração, de ver a capacidade humana de sempre se superar e trabalhar juntos para dar mais um passo no desenvolvimento da ciência. E em fazer uma coisa não porque ela pode ter alguma utilidade, mas porque ela vai nos desafiar e levar até o limite. E a gente sempre brinca que na graduação a gente é uma criança ainda na matemática. E hoje a gente vai sair daqui um pouquinho mais crescidas e sabendo um pouco mais desse mundo que até alguns anos atrás eu não fazia ideia de que era tão grande assim. Bom, depois de hoje, cada um aqui vai seguir uma direção. E eu espero que, se algum dia os nossos caminhos se cruzarem de novo, que a gente possa construir juntos mais um pedaço desse mundo, que é a matemática. Foi um prazer ter dividido esses anos com vocês, com todos vocês. Obrigada. Muito obrigada, Isadora. Convidamos agora a bacharela Cássia Aparecida Scorsolino, oradora da turma de Estatística, para proferir o seu discurso. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, mesa. Boa tarde, colegas. Boa tarde, famílias. Tô nervosa. Acho que eu treinei esse discurso pelo menos umas 20 vezes em casa, tá? Peço desculpa se eu gaguejar aqui, porque na hora é muito mais difícil. Primeiramente, muito obrigado, colegas, por terem me dado a oportunidade de estar aqui falando para todos. Boa tarde, colegas formandos, trabalhadores, professores, amigos e familiares. Hoje é um dia de muita alegria e de comemoração. Afinal, um ciclo importante se encerra e uma nova etapa se inicia.
eu convido a todos a refletirmos sobre os últimos anos, onde vivenciamos um pouco de tudo, né? Greves que pararam o país, uma pandemia global e até uma tentativa de golpe presidenciável, né? Mas sobrevivemos. Alguns podem questionar: por que lembrar disso nesse momento? E eu lhes respondo: porque acredito que nós fomos escolhidos. Na vida universitária são vividos problemas semelhantes. Greves de alunos, matérias que nos obrigam a esquecer a vida que existe lá fora e quase nos enlouquece aqui dentro, e professores e alunos com atitudes e opiniões questionáveis. E apesar dos pesares, sobrevivemos. E mais do que isso, nós nos formamos. Com os aprendizados acumulados ao longo de bons anos, vejo como a universidade nos prepara para o mundo real. A Unicamp nos faz praticar diariamente a vivência com a diversidade. Nos ensina lições boas e ruins que não são ensinadas na casa dos nossos pais. E ao longo do processo, faz desenvolver uma casca para que sejamos capazes de sempre entregar um bom trabalho, não cedendo às tentativas do sistema de nos quebrar e corromper. Há uma frase atemporal que diz: as crianças são o futuro do Brasil. E hoje, aqui nesse palco, vemos que as crianças crescem e passam a ocupar o lugar que figuras importantes da história brasileira também já ocuparam. A posição de profissionais formados numa das melhores universidades do país e que se encontram diante de um futuro imprevisível. Às vezes, nos esquecemos do privilégio que é ostentar o nome Unicamp, não só no nosso currículo, mas nas nossas vidas. Há uma dívida social e um compromisso moral implícitos. Alguns aqui podem até dizer que é besteira. Contudo, dos padrões que eu reconheço, os indivíduos que possuem essa perspectiva nunca se questionaram se estudar numa boa faculdade seria ou não parte do seu roteiro de vida, pois sempre tiveram acesso a uma educação de ponta. Nunca se preocuparam se suas famílias teriam condições de sustentá-los numa das maiores bolhas imobiliárias do país, o Bolhão Geraldo. E, consequentemente, nunca praticaram a empatia para assim entender que nem todos compartilham dos mesmos contextos privilegiados. Ao meu ver, estes são os indivíduos que vieram para a faculdade, mas não a vivenciaram. Há aqueles que absorveram a narrativa do compromisso com a sociedade, mas não o executam na prática, pois lhes é conveniente que nada mude. E há outros que respiram esse compromisso com a sociedade e tomam como missão levar a mensagem e as ações progressistas adiante, para tentar mudar o próprio contexto e o de seus semelhantes. Hoje, mais do que nunca, é necessário saber identificar quem é quem. Se faz necessário identificar quem vem para somar e quem vem apenas para tirar proveito pensando em si mesmo. Nós, estatísticos e matemáticos, aprendemos com os melhores professores do país a olhar além do que está na superfície das situações. Ao pesquisar a etimologia da palavra matemática, descobri que significa aquilo que se pode aprender, enquanto estatística significa palestra sobre o Estado. Com isso, particularmente concluí que no IMEC são formadas as mentes capazes de absorver e resolver problemas complexos que afetam toda a comunidade e não somente um indivíduo. E que talvez o fundamento principal da junção de nossas ciências seja ser humilde para aprender e gentil para ensinar. Algo bem parecido com os ensinamentos de Paulo Freire. Na graduação, ao longo do processo de aprendizado e amadurecimento, classificamos nossos professores em heróis e vilões. Com os heróis, aprendemos como é importante estar presente e ter empatia, e somos inspirados a sermos sempre melhores. Enquanto com os vilões,
aprendemos a superar os limites que nós mesmos nos colocamos ao nos depararmos com os desafios rígidos que aparecem ao longo do caminho. Ambos desempenham papéis importantes na vida de um aluno e não deveriam ser inimigos. Todavia, nota-se que existe a falta de uma ponte entre os lados. E por essa razão, digo que nós fomos escolhidos. Caros colegas, acredito que estamos aqui para superar os estereótipos destes opostos. Mais do que isso, nós somos a ponte que os ligará. Uma ponte construída para que haja união e colaboração. E assim, as melhores qualidades possam aflorar e se multiplicar. E as piores não sejam esquecidas e nem repetidas, mas sim corrigidas. Na internet, estamos vivendo a era das iscas de ódio, o rage bait, onde somos bombardeados por discursos microdosados que instigam embates e discussões somente para afagar o próprio ego e fortalecer a crueldade e a separação. E por notar esse comportamento, lanço para vocês a seguinte provocação. Tentem enxergar e não ceder ao ódio programado. Lhes provoco a serem mais astutos que a máquina e o algoritmo. Mas mais do que isso, lhes desafio a serem gentis. Gentileza é a qualidade de ser amável, cortês e delicado, manifestada por meio de ações e comportamentos que demonstram consideração e atenção para com os outros. São os gestos e atitudes que revelam amabilidade, como ajudar alguém sem esperar nada em troca. Parece bobo falar em gentileza, enquanto lá fora tem gente poderosa esbravejando que os povos se ataquem e se exterminem, pois, abre aspas, é a única solução para um mundo melhor, fecha aspas. Sendo que, historicamente, sabemos que não é verdade e que a guerra só causa dor e sofrimento. Se nós somos o futuro, que sejamos um futuro melhor e mais gentil para todos. Para encerrar, lhes deixo 2 frases para reflexão. A primeira é uma frase do padre Júlio Lancelotti. Abre aspas. Conviver é uma arte exigente de mudança e transformação. Fecha aspas. A segunda frase é de um cara que eu conheci num bar. E posteriormente eu descobri que se trata de um mantra sobre a paz universal. Abre aspas. Que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. Fecha aspas. Que sejamos humildes para reconhecer os nossos erros e as nossas arrogâncias, mesmo estando no topo da cadeia do conhecimento. E sejamos gentis para ensinar que o respeito ao próximo e o equilíbrio social andam juntos, que todos os seres merecem viver de forma digna. Que sejamos críticos e abertos a ouvir críticas, proativos para propor ideias, mas também para auxiliar na execução de ações que outros idealizaram. E assim, juntos, somarmos forças ao movimento de transformação, união e esperança que se faz necessária nos tempos atuais. Peço a Deus que nos abençoe e ilumine o nosso caminho. A sociedade conta com os matemáticos e estatísticos para dar mais um passo adiante. Obrigado por tudo, companheiros. Muito obrigada, Cássia. Convidamos o patrono da turma, professor Dr. Diego Sebastião Ledesma, para da tribuna dirigir sua mensagem aos formandos. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os membros da mesa, as autoridades, os presentes. Bom, quero destacar
o carinho e a emoção dos discursos ali dos alunos da Isadora e da Cássia, muito inspiradores. Eu quero agradecer a vocês formandos ter me dado a honra de ter sido escolhido patrono. É algo que vou guardar com muito zelo, né? Hoje é um dia especial, o marco de uma vitória na jornada de cada um de vocês, né? A Cássia disse que era uma coisa, um grande logro, é um marco bem especial, né? Porque vocês concluíram um curso de graduação, né? E isso não é apenas um passo mais na vida de cada um, foi construído, como bem vocês disseram aí, com muito esforço e dedicação. Foi toda uma maratona de superação. Algo que a Isadora fez, acho que por grande parte do seu discurso, foi, e acho muito importante, neste momento de celebração, é reconhecer não apenas o esforço de vocês, né? Mas também o apoio silencioso dos pais, parceiros, amigos e familiares que estiveram ao lado de vocês durante toda essa jornada. Mesmo sem entender os conteúdos, eu imagino que nenhum de vocês sabia o que eles estavam fazendo, né? Sem o cansaço, mas vocês compreenderam o cansaço, ofereceram apoio emocional, companhia, orações, incentivo. Hoje todos compartilham a alegria dessa conquista, inclusive aqueles que não podem estar aqui presentes. Essa vitória é fruto do mérito individual, mas também do suporte daqueles que caminharam juntos e ajudaram a tornar possível esta chegada. Ter diante de todos nós, formandos em matemática e estatística, é ver pessoas que aceitaram um desafio que muitos evitam. Vocês escolheram um caminho exigente, marcado por estudo profundo, longas horas de concentração e enfrentamento solitário de problemas complexos. Ao lidar com frustrações e conceitos difíceis e análises que não convergiam, desenvolveram resiliência e disciplina, algo que a Cássia disse aí. Mais do que dominar fórmulas, aprenderam a pensar com rigor, encontrar ordem no caos e compreender que conquistas verdadeiras vêm do esforço, da persistência e do trabalho. Nesse sentido, acredito que a maioria de vocês, hoje, após todo esse trajeto universitário, não são mais as mesmas pessoas que cruzaram os portões da Unicamp pela primeira vez. Aqueles que procuravam um RA, onde estava a biblioteca, ou em qual livro se encontrava aquela coisa, né? Agora vocês são adultos que aprenderam a conviver com a incerteza sem se deixar paralisar por ela. Vocês saem daqui não apenas com fórmulas na bagagem, mas com a honestidade intelectual de quem sabe que a verdade dá trabalho. Mas é o único chão firme onde se pode construir algo duradouro. E por que é importante esse esforço, essa formação hoje em 2026? Vivemos em uma era inundada por informações, um tempo saturado por perguntas, mas faminto de sentido e explicações reais da realidade. O futuro é um lugar desconhecido, que tentamos imaginar enquanto somos atropelados por uma necessidade de decisões rápidas. E é aqui que mora o perigo. Como alguém alguma vez disse, não lembro a referência, né? A ignorância é mais rápida que a inteligência. A inteligência é lenta. Por quê? Porque ela duvida, questiona, analisa. A ignorância corre. Não examina nada e por isso chega primeiro. E especialmente nas conclusões. Nesse cenário de pressa e de palpites que vocês entram na história. Porque sem o matemático, o algoritmo é apenas uma caixa preta perigosa. E sem o estatístico, o dado não passa de uma opinião barulhenta. Ao entrar no mundo profissional, vocês passam a ter uma responsabilidade que vai além do domínio técnico. Assumam o compromisso de não ter pressa em concluir sem antes examinar, valorizem o pensamento crítico e análise cuidadosa e reflexão antes de qualquer decisão. Em um mundo cada vez mais complexo, o trabalho de vocês, seja em ciência de dados, saúde, energia, finanças ou inteligência artificial, deve ajudar a sustentar decisões fundamentadas, funcionando como uma linha de defesa entre o rigor científico e a realidade e a fragilidade dos palpites.
A sociedade não precisa apenas de quem saiba calcular, mas de quem saiba formular as perguntas corretas. A precisão técnica precisa caminhar junto com a honestidade intelectual, pois números representam realidades humanas, vidas, recursos, escolhas e descobertas. Um cálculo perfeito aplicado a uma pergunta errada continua sendo um erro. E nunca percam a sensibilidade diante dos dados. Assim como na estatística o desvio padrão revela a dispersão, na vida ele simboliza a diversidade e o inesperado. A realidade não se resume à média. Muitas das maiores descobertas e histórias acontecem justamente nos extremos ou fora da curva, onde é preciso ter curiosidade, atenção e coragem para olhar. Este diploma não foi conquistado no vácuo. Cada aula, cada laboratório e cada oportunidade que vocês tiveram aqui foi financiada por cidadãos que, infelizmente, em sua grande maioria, jamais cruzarão pelos portões dessa universidade. A Unicamp é um esforço coletivo de um povo que acredita na ciência como motor da justiça e da prosperidade. Por isso, a forma mais bonita de retribuir esse investimento não é apenas sendo grandes técnicos, mas sendo profissionais que usem os conhecimentos aqui adquiridos para reduzir as desigualdades e não para acentuá-las. Devolvam à sociedade a inteligência que ela ajudou a lapidar. Retribuam garantindo que a ciência brasileira continue sendo uma ferramenta de inclusão. Nesse sentido, honrem o esforço de quem pagou pela jornada de vocês, sendo uma prova viva de que o investimento público em educação é o único caminho para um Brasil mais justo e mais sustentável. Por fim, eu vim de uma cidade pequena, né? Lá aprendi cedo que o sobrenome que carregamos é um patrimônio coletivo. Qualquer rumor sobre uma pessoa, infelizmente, acaba recaindo sobre toda a família. Hoje, o mundo está hiperconectado e isso faz funcionar esse mundo de uma forma similar àquela cidade, né? E, por outro lado, há muitas pessoas com interesses espúrios tentando desacreditar a universidade pública. O que quero dizer com isso? Quando vocês saírem por aquelas portas, o sobrenome profissional de vocês vai ser Unicamp. Por isso, tomem cuidado, porque qualquer deslize ético, erro ou negligência no desempenho profissional de vocês pode não ser visto apenas como um erro individual. Ele pode acabar respingando na formação que receberam e, pior, afetar aqueles que ainda estão aqui dentro em formação e lutando por um espaço. Não peço que sejam perfeitos e não errem nunca, né? A Cássia disse, nós mesmo aqui erramos, docentes aqui erramos, né? Ninguém pode ser perfeito, mas peço que sejam honestos e rigorosos, não apenas por suas carreiras, mas para honrar a casa que os acolheu. Formandos, a probabilidade de que vocês transformem o mundo é alta e a nossa confiança em vocês é absoluta. Onde quer que haja um problema complexo, vai ter lugar para cada um de vocês. Por isso, vão ao mundo e mostrem que, embora a sorte exista, a probabilidade de sucesso está do lado de quem sabe o que está fazendo. Parabéns pela formatura, pessoal. Convidamos o paraninfo da turma de bacharéis em matemática, professor Dr. Pietro Speziali, para da tribuna dirigir sua mensagem aos formandos. Senhoras e senhores membros da mesa, queridos formandos e formandas, familiares, amigos e amigas, boa tarde. Eu estava mais animado antes, boa tarde. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela honra de ser paraninfo aqui. Realmente é uma grande emoção participar desse momento tão importante por vocês. E além dos agradecimentos, então, meus parabéns a vocês e às famílias e aos amigos que vos ajudaram. E essa é uma conquista que vai ser celebrada com alegria, eu diria com grande alívio também, porque, né, chega o momento que a gente não aguenta mais. Mas, a gente fala isso agora, mas a matemática dá muito síndrome de Estocolmo.
Começa com a graduação, depois vem mestrado. E por que não engatar num doutorado, pós-doc? Eu estou aqui há 20 anos, então os colegas até há mais tempo. Mas, enfim, eu sempre falo que a matemática é um esquema de pirâmide, então, mais ou menos é isso. Mas do futuro, falou o patrono, e de qualquer forma ele é desconhecido, né? Mas eu tenho certeza que é cheio de sucesso para vocês. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o passado recente de vocês, o percurso. Porque, no final, hoje é o diploma, o canudo, mesmo quando falta, né? Mas tudo que é importante é o percurso que chegou até hoje. É uma vitória construída em cima de dificuldades, de derrotas. Mas todas essas são momentâneas. Eu fui lá ver a lista de formandos e vi que alguns fizeram álgebra linear comigo lá em 2022. E não sei se vocês lembram, mas chegou um momento que eu falei, pode me xingar agora, vocês vão me agradecer depois. Então, de certa forma, eu fui professor vilão naquele momento. Tinha gente que mudou de turma durante a minha primeira aula. Mas, enfim, não quero me adiantar, porque o percurso começa, na verdade, pelo vestibular. E a coisa interessante é essa, né? Começa pelo vestibular, então, 17 anos, vocês chegaram aqui com o mundo nas mãos, autoestima lá em cima, porque, bom, passaram o vestibular da Unicamp. Como o Diego bem falou, essa é uma das universidades mais importantes do país, pública, gratuita, de qualidade. E aí, no começo, é tudo lindo, e depois vem a P1 de cálculo, ou GA, e é lá que começam os problemas, né? A matemática é muito boa para aprender a ser humilde, porque destrói a autoestima. Mas a coisa interessante é que nessa fase, vocês ainda não eram um curso de matemática, era um curso sabor matemática, porque é o cursão. Quarto semestre, aí vocês escolhem ser matemática, alguém entrou já querendo matemática, alguém descobre durante o percurso, né? Essa que é uma das belezas do começo. E aí, bom, eu estava lá com alguns de vocês com álgebra linear avançada. Eu sou professor desavisado, tá? Que para lá, que dá do discurso da Isadora, que para e permite entrar na sala a qualquer hora, a qualquer momento para tirar dúvida. Mas, enfim, aí álgebra linear avançada, vários problemas, o famoso ideal que não existe. Isso aqui é coisa interna, isso aqui não vou explicar. Aí foram faladas várias vezes a dificuldade, né? O que é que tem de difícil na matemática? E, bom, aqui está a Milena, então continuo citando ela. O problema da matemática é que ninguém aprende matemática, você apenas se acostuma com ela. Essa aqui vai ficar para a vida. Obrigado, Milena. Então, por quê? Porque aprender matemática exige tempo, esforço, paciência, várias camadas de pensamento e raciocínios e, finalmente, as peças se encaixam. E aí, a mágica acontece. Aqui que vem essa beleza escondida. Se fala que a matemática é linda, né? Mas é uma beleza que demora para a gente enxergar. A elegância e a simplicidade que se revelam depois de muito esforço, muitíssimos papéis rasgados, contas erradas, e vão continuar errando, viu? Mas faz parte do processo. Então, ao longo desses anos, aprenderam coisas específicas, teorema, técnica, teoria, mas a coisa mais importante é a maneira de pensar. Vocês aprenderam, o seu cérebro foi reprogramado pela matemática. Então, o que é? O que vocês aprenderam? A formular a pergunta certa com cuidado. Todo mundo acha que matemática é sobre respostas. Não, a matemática é sobre os problemas. São os problemas que nos movem. Até tiver problemas e perguntas que a gente sabe fazer ou não sabe responder por enquanto, vamos continuar a ser matemático. E aprenderam o que é um argumento sólido, o que é demonstrar, o que é saber. Hoje em dia isso foi falado vários no momento da sociedade em que nós encontramos. É muito difícil encontrar pessoas que sabem argumentar, que sabem mostrar, provar alguma coisa sem simplesmente gritar. Porque quem grita mais alto tem razão, né? Não, na matemática não. E, claro, esse aqui vai independer. Esse aqui são coisas que vocês vão carregar independente se continuar no mestrado, ou carreira acadêmica, se trabalharem na indústria. São todas carreiras que precisam de profissionais como vocês, de pessoas que lutaram e que estão aqui hoje com uma grande conquista, Então, eu gostaria só eu vou terminar, nunca percam a curiosidade, a vontade de aprender. Esses aqui vão fazer sempre a diferença. Então, a matemática continua, nunca termina, vai sempre ser problemas. E nunca esqueçam de viver, tá? Tinha a fase do Hobbes, que dizia primum vivere deinde philosophari.
Primeiro a vida e depois tem que fazer a filosofia. No caso, a nossa filosofia matemática. Esse aqui é algo que eu quero que vocês levem consigo, porque me fez muito bem lembrar disso ao longo dos anos. E para terminar, em qualquer seja o momento, lembrem do lema extraoficial dos matemáticos. Sou matemático. É claro que eu tenho problemas. Parabéns a todos vocês. Convidamos a paraninfa da turma de bacharéis em estatística, a professora doutora Tatiana Benalha, para da tribuna dirigir sua mensagem aos formandos. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando a mesa solene, os professores aqui presentes, os pais, familiares, amigos que vieram celebrar esse momento tão especial. E, claro, cumprimentar as grandes estrelas desta tarde, né? Os bacharéis em matemática e os 40 mais novos bacharéis em estatística da Unicamp. Aliás, eu ouvi uma estatística hoje que a gente é das instituições que mais formam estatísticos no país, né, Doris? A Doris está aqui, não me deixa mentir. Então, olha a responsabilidade. E eu quero também começar agradecendo de coração pelo convite para ser paraninfa. A Cássia falou, né, que estava nervosa aqui. Eu volto aqui para fazer discurso e não fica mais fácil, viu, Cássia? E receber esse convite para mim foi uma alegria imensa e é uma grande honra. E também um sinal de que eu tenha feito algo certo ao longo dessa jornada deles. Apesar que a Cássia falou que tem 2 tipos de professores, né? Os heróis e os vilões. Aí eu fiquei meio na dúvida. Mas sigamos com a parte boa, né, Cássia? E essa, gente, não é qualquer turma, tá? Pelo menos para mim não é. Trata-se de um grupo que eu conheço muito bem, cuja trajetória eu tive o privilégio de acompanhar de muito perto ao longo desses anos. Durante boa parte da graduação deles, né, de vocês, tive a oportunidade de estar presente não apenas como professora em sala de aula, e foram alguns semestres, mas também como coordenadora de graduação. E até em alguns churrascos que eles andaram organizando aí, porque essa turma é boa de organizar festa, de mimar professor. Isso me permitiu acompanhar muitos momentos da vida deles, né? Desde os primeiros passos na universidade, passando pelas dificuldades encontradas no caminho, até chegarmos às conquistas que hoje a gente está celebrando aqui. Eu gostaria muito de poder falar de cada um individualmente, mas vocês viram a demora só para entregar os diplomas, né? São 40. Então, como uma boa estatística, eu vou olhar alguns padrões. Primeiro, eu queria ressaltar que dos 40 formandos aqui, agora formados, né, 40% estão se formando em fase, né? E isso é um número bastante expressivo. Só não bate o recorde da minha turma, mas são muitos alunos. O formar em fase quer dizer que se formaram no tempo mínimo, né, da nossa graduação, que é 4 anos. Aí os outros estão assim, poxa, Tati vai falar disso. Os outros 60%, gente, que levaram um pouquinho mais de tempo, não perdem jamais a sua significância, viu? Como a gente diz na estatística, né? Aliás, muito pelo contrário, porque cada um sabe as suas lutas para chegar até aqui e cada trajetória é única. Aliás, eu vou citar um fato, já comentaram aqui, né, do que a gente enfrentou durante essa graduação, porque hoje tudo é festa, mas a gente tem que recapitular um pouco dessa trajetória. Quase metade dos formandos aqui ingressaram na Unicamp em 2020 ou 2021. Né? 2020, a gente teve 2 semanas de aula, se não me engano, e fechou tudo no dia 13 de março. Né? E aí a gente não sabia o que estava por vir. Né? Bom, foi o ano todo. E aí vieram os ingressantes de 2021. Eu falo que eu não vou chorar. Bom, justamente quando o mundo atravessava um dos períodos mais incertos que já vivemos, que foi a pandemia de Covid-19. A universidade ficou vazia, as salas de aula silenciosas,
O saguão do IMEC, que normalmente está cheio de estudantes conversando, estudando e circulando, estava completamente deserto. Na época, eu era coordenadora de graduação, e eu tenho muito viva na memória que, assim, o que a gente ia fazer para receber esses ingressantes? Porque eles estavam pensando que iam sair de casa, mas não saíram. Então, eu fui até o IMEC gravar um vídeo, né, para fazer alguma coisa. E eu estava sozinha no IMEC, uma tristeza só, tentando gravar um vídeo de boas-vindas, né, para esses ingressantes. E regravando várias vezes, porque, como vocês viram aqui, né, é difícil eu chorar, mas eu não conseguia gravar o vídeo porque eu começava a chorar. Eu falei, mas não posso receber os alunos desse jeito, chorando, né? Mas, enfim, era um período difícil. Ali eu tentava mostrar o nosso instituto, tentando, né, transmitir acolhimento através da câmera de um celular, algo tão diferente da forma calorosa que nós, da universidade, normalmente recebemos nossos estudantes. Naquele momento, eu ainda não conhecia nenhum deles, não sabia seus nomes, não conhecia suas histórias, nem imaginava a trajetória, né, que cada um deles iria construir aqui. E hoje, olha que coisa linda, né? Olhando aqui nessa cerimônia, eu posso dizer, né, que valeu a pena esperar por esse momento. Vocês iniciaram a graduação, ou passaram parte dela, em circunstâncias extremamente adversas, mas foram resilientes. Transformaram aulas remotas em aprendizado real. Transformaram incerteza em perseverança. Transformaram um começo solitário numa jornada coletiva. E quando finalmente o campus voltou a ter vida, vocês chegaram aqui trazendo algo muito bonito, que era uma enorme vontade de estar aqui e de vivenciar tudo isso. Ao longo dos anos, vocês deixaram de ser apenas nomes, né, numa lista de matrícula e passaram a ter rostos, histórias, personalidades, e se tornaram alunos presentes, curiosos, dedicados e muito queridos dentro do nosso curso. E eu também gostaria de reconhecer aqui algo muito importante, que nenhuma trajetória como essa é construída sozinha. Por trás de cada formando, existem pais, mães. Aliás, uma coisa que eu adoro é olhar na plateia e tentar identificar, é família de quem? Então, ali eu já sei o pai de quem. Tem uns que é a cara do aluno. Você faz um match assim, pode buscar o aluno e entregar. E é muito legal. Então, por trás de cada um deles tem aqui pais, mães, familiares, amigos e pessoas que acreditaram em vocês, que apoiaram, incentivaram e muitas vezes fizeram sacrifícios para que esse dia chegasse. Então, eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para essas pessoas que caminharam junto com vocês até aqui. Vocês merecem. Hoje estamos celebrando o fato de que vocês agora, né, estatísticos e estatísticas, com selo Unicamp de qualidade, eu gostei o Diego falando que é o sobrenome profissional de vocês é Unicamp, né, Diego? Vou colocar no meu também. Unicamp, né, que é uma universidade pública, gratuita e reconhecida como uma das melhores da América Latina. E o curso de estatística, reconhecidamente um dos melhores do país. E, por falar em estatística, eu sou suspeita a falar. Aliás, a professora que mais me inspirou a seguir essa profissão está aqui na plateia, né, hoje como tia de formando. É uma profissão incrível, incrível. A estatística nos ensina algo muito profundo sobre o mundo, que a incerteza faz parte da vida, que nunca temos todas as respostas e que precisamos aprender a lidar com variabilidade, com ruído e com informação incompleta. Mas ela também nos ensina algo igualmente importante, que mesmo em meio à incerteza, é possível encontrar padrões, compreender fenômenos e tomar decisões melhores. Talvez, sem perceber, vocês já tenham vivido isso na prática desde o primeiro dia da graduação. Vocês começaram um momento cheio de incertezas e, ainda assim, encontraram meios para trilhar seus caminhos, cada um à sua maneira. E, nesse caminho, encontraram muitos professores, colegas estes que aqui eu represento. E eu acredito que uma das missões mais nobres de um professor na universidade, né, entre ensino, pesquisa e tantas tarefas administrativas que a gente desenvolve, é participar da formação de pessoas. E isso vai muito além que formar profissionais para o mercado.
né? Isso vai direto na formação do caráter do indivíduo, de compartilhar valores, de formar pessoas de bem que atuarão no mundo lá fora. Até porque eles entraram aqui como adolescentes, né? Saíram da casa de vocês como adolescentes e saem adultos estatísticos formados pela Unicamp. Olha o tamanho da responsabilidade. Então, hoje, vocês levam consigo muito mais do que técnicas, fórmulas ou modelos. Vocês levam dessa universidade um modo de pensar, uma forma rigorosa e crítica de olhar para o mundo, embasados na ciência. E em tempos de inteligência artificial, como a Doris apontou, esse será o grande diferencial de vocês, né? Esse modo de pensar. Porque estamos na era dos dados, né? E dados são coletados o tempo todo. Então, o mundo precisa de pessoas que saibam analisar dados com responsabilidade, precisa de pessoas que questionem, investiguem e busquem evidências, precisa de pessoas que usem o conhecimento para melhores decisões, políticas públicas, ciência e sociedade. E tenho certeza que esse grupo aqui fará isso muito bem. Mas antes de apenas pensar no futuro, né, eu gostaria de lembrar algo importante sobre o presente momento. Aproveitem esse instante. A graduação passa rápido, embora muitos vão falar, durou uma eternidade, mas passa rápido, né? E eu tenho a convicção de que a graduação foi uma das melhores épocas da minha vida. E não só porque eu obtive meu diploma, né? Mas porque aqui a gente também constrói uma família. Amizades que a gente leva para a vida toda. Então, façam isso. Levem essas amizades para a vida. Lembrem também das noites estudando, né, para aquela disciplina difícil, as descobertas inesperadas, as risadas e conversas no saguão do IMEC ou no CB. Porque essas memórias também fazem parte da formação de vocês. E quando voltarem ao IMEC, né, seja para visitar, para fazer uma pós-graduação ou simplesmente para matar a saudade, espero que sejam tomados por sentimentos bons. Aquele pouco de nostalgia, muito orgulho e a sensação de que esse lugar também é parte da sua história. É a sua casa. Sempre será. E nunca esqueçam, o ensino público e gratuito abriu essa porta para vocês. Vocês agora têm a chance de transformar realidades, criar soluções inovadoras e inspirar as próximas gerações. Retribuam isso com propósito e impacto, levando a marca da Unicamp para o mundo. E nunca abram mão dos princípios que devem guiar a jornada de vocês. Integridade, ética e compromisso com a ciência. Em um mundo onde os números podem ser usados para manipular ou para revelar a verdade, cabe a vocês a responsabilidade de trabalhar sempre com rigor e honestidade. Então, querida turma, vocês foram, sem dúvida, uma turma muito especial para mim e agradeço novamente o fato de eu estar aqui como paraninfa. Que a vida de vocês seja cheia de descobertas, desafios interessantes, bons dados e, acima de tudo, muita história para contar. Porque, no fim das contas, a melhor estatística da vida é aquela que mede quantas histórias valem a pena ser vividas e contadas. Parabéns, queridos formandos. Muito obrigada. Neste momento, os formados do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Universidade Estadual de Campinas prestarão suas homenagens. Convidamos o bacharel em matemática José Luiz Sobrinho Neto para homenagear o patrono das turmas, professor Dr. Diego Sebastião Ledesma. Convidamos a bacharela em matemática Isabel Schurman Feitosa para homenagear o paraninfo da turma, professor Dr. Pietro Speziali. Convidamos o bacharel em estatística Natan Augusto Elias para homenagear a paraninfa da turma, professora doutora Tatiana Benalha.
Convidamos o bacharel em matemática Matheus Hevers Mendes, representando os alunos da turma, para homenagear o professor Dr. Paulo Rufino. Convidamos o bacharel em estatística Raul Alexson Marques Roman, representando os alunos da turma, para homenagear o professor Dr. Vitor Fregulha Souza. Convidamos o bacharel em estatística Pedro Henrique Fortunato Pereira, representando os alunos das turmas, para homenagear a funcionária Priscila Beckendorf. Convidamos a bacharela em estatística Mariana Pérez Nascimento para, da tribuna, homenagear os pais. Boa tarde, pessoal. Fiquei com a grande responsabilidade de fazer essa homenagem. E passei muitos dias sem nem saber por onde começar a falar sobre aqueles que estão conosco há tanto tempo, nossos pais e familiares. Pensei que seria interessante começar lembrando do momento clássico quando somos crianças, em que alguém nos pergunta: o que você quer ser quando crescer? Eu, particularmente, não sei nem quantas respostas diferentes dei a essa pergunta, mas nenhuma delas foi estatística. Imagino que o mesmo tenha acontecido com os meus colegas. Possivelmente, também não passou pela cabeça dos nossos pais que estatística ou matemática viria a ser nossa formação. Mas ao anunciarmos nossa escolha de curso no momento da inscrição para o vestibular, recebemos apoio e incentivo, mesmo que eles ainda não soubessem muito bem do que se tratava o curso ou com o que iríamos trabalhar. Apenas se importaram em nos ver felizes e satisfeitos com nossa escolha. A partir desse momento, posso dizer que, com certeza, os anos seguintes não foram fáceis. Os sacrifícios realizados foram inúmeros, desde passar horas em uma van para chegar até a faculdade ou ter que deixar a casa dos pais e morar em uma cidade totalmente desconhecida, além das incontáveis horas dedicadas a estudar para provas e fazer trabalhos em grupo. Eu e meus colegas sentimos na pele essas dificuldades, mas sabemos que nossa família também sofreu muito com a distância, nossa ausência e o humor não muito agradável em semanas de prova, sem contar na preocupação que devem ter sentido nos momentos em que esquecemos de avisar que chegamos bem em casa ou demoramos a responder uma mensagem porque ficamos até tarde conversando na faculdade ou estávamos em alguma festa. Mesmo assim, nos momentos em que nos sentimos mais cansados ou com vontade de desistir, eles eram os primeiros a nos confortar e ajudar, seja com uma marmita para salvar no fim de semana, servindo de plateia para ouvir o ensaio da apresentação de algum trabalho, ou com um simples abraço e um lembrete de que tudo daria certo. E no fim, eles estavam certos. Ainda que no diploma venha apenas o nome de quem está aqui em cima, todos sabemos que essa conquista também é de nossos pais e de nossa família. Em muitas ocasiões, a vida não foi fácil para eles, e a vontade de dar seguimento aos estudos acabou ficando em segundo plano. Por isso, ao concluir a graduação, também estamos realizando um pouquinho esse sonho deles. Gostaria de aproveitar esse momento para também falar da segunda família que criamos na universidade. Seja uma pessoa com quem fizemos alguma disciplina junto, alguém que conhecemos no bandejão, ou até mesmo as pessoas com quem passamos a dividir uma moradia. Todos estávamos vivendo a mesma rotina corrida e os momentos juntos foram essenciais para que essa trajetória se tornasse mais leve. Daqui, tenho certeza que levaremos amigos para o resto da vida e que também se tornaram parte da nossa família. Para finalizar, gostaria de expressar minha gratidão aos meus pais e todos os familiares, incluindo os que não puderam estar aqui hoje para presenciar esse momento. Saibam que sem vocês nada seria possível, essa conquista é nossa. E que possamos comemorar muitas mais, sempre juntos. Obrigada. Convido todos os formados para se dirigirem aos pais e abraçá-los.
Pessoal, vamos retornando. Anunciamos a palavra do representante do magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas e presidente desta mesa solene, professor Dr. Ricardo Miranda Martins. Vantagens de presidir a cerimônia. Então, bom, boa tarde a todos. Queria começar cumprimentando nossos agora formados, né, em matemática e estatística. Estender também a todos os pais, avós, amigos que estão na plateia. Cumprimentar meus colegas da mesa, Priscila, Tatiana, Diego, Pietro, Paulo e Vitor. Cerimônia de colação, essa lista que a Cássia disse, né, como é que é, do time A e time B, né? Eu acho que a Tati, eu sei onde em que lista que a Tati está, porque eu acho que ela vem mais em cerimônia do que eu, né, que presido as cerimônias. Então, e a gente chegou à conclusão que bom mesmo é estar um pouquinho em cada uma, viu? Porque não pode ser muito bonzinho com vocês, que senão vocês abusam também. Bom, eu estou aqui hoje representando o reitor da Unicamp, professor Cezinha, nessa cerimônia que entrega para a sociedade esses 48 profissionais. Presidir a cerimônia esse ano é um pouco interessante para mim. Eu estou completando 20 anos da minha colação de grau esse ano, lá em maio de 2006. Eu fico tentando me lembrar o que eu estava pensando naquela época, para ver o que vocês devem estar pensando naquela época. E eu acho que eu não estava pensando em muita coisa, eu só queria um emprego, uma bolsa, qualquer coisa que eu pudesse continuar estudando matemática. Eu espero realmente que a universidade tenha sido para vocês tudo o que vocês esperavam e espero também que vocês tenham tido algumas surpresas no caminho, tanto surpresas boas como surpresas nem tão boas assim. Sei que às vezes parece que a gente está só dificultando a vida de vocês, né, como professor aqui, de pegar o diploma, mas a gente realmente acredita que desenvolver esse senso de isso não está fácil, eu preciso agora dar um jeito, ajuda vocês e vai ajudar vocês no futuro, porque a gente costuma falar da avó, né, casa de mãe, casa de avó, né, casa de avó é onde você pode fazer tudo, né, mas tem que a casa da sua mãe, né, e tem a universidade, né. Se você comparar a universidade com o mercado de trabalho, com a vida futuro, a universidade vira casa de avó, viu? Então, assim, se preparem aí que o futuro pode ser complicado. Eu tenho certeza que não foi fácil chegar aqui. Quando vocês entraram,
o momento da colação de grau ele é muito parecido com o momento da recepção dos calouros, né? Que é quando você está muito feliz, né? Você estava muito feliz porque entrou no vestibular, você não sabia exatamente o que te esperava ali depois de 3 semanas, né? As primeiras provas aí, e hoje você está muito feliz também. Mas eu sei que no meio do caminho aí, você deve ter achado que esse dia da colação de grau nunca ia chegar, e chegou, e eu tenho certeza que aquela pessoa lá, né, 4, 5, 6, 7 anos atrás, que pisou aqui na Unicamp pela primeira vez, estaria muito orgulhosa aí de onde você está hoje. Mas eu acho que a colação de grau é um momento que, para o formando, é meio rápido, né? Você chega, te colocam essa roupa, organiza em fila, você vai fazendo o que cada um te manda aí. E eu acho que, na verdade, quem está muito mais feliz hoje são as pessoas que estão na plateia, que vendo vocês, né? Acho que a gente tem falando linguagem de matemática, né, tem um problema do observador referencial aí, né? A gente está dentro demais para perceber a grandeza aí do feito, mas eu acho que os pais, as tias, os avós devem estar muito felizes com todos vocês, e mesmo porque foram eles que ouviram as reclamações, né, de que está tudo muito difícil, que a comida do bandejão é ruim, que nunca para de chover em Campinas. E eu acho que hoje eles têm direito de ficar gritando, lindo, né, tudo mais, quando vocês aparecem aí. E eu acho que hoje é o dia do pai, da avó, da tia, ser o chato do grupo de WhatsApp, postar várias fotos. O meu filho formou na Unicamp, né? Aproveite. Você não pode ficar fazendo isso sempre, né? Mas essa conquista é uma conquista que dá para comemorar todo mundo e todo mundo vai ficar feliz com você. E esse orgulho de formar, né, de ter um filho formado, e o orgulho que vocês devem sentir de formar na Unicamp também, meio pelo que vocês se tornaram, né? Eu acho que entrar aqui com 16, 17 anos é um desafio, mas certamente vocês, depois de participar de muita coisa, seja as aulas, mas também acho que a universidade, né, ao contrário de uma faculdade isolada, a universidade como a Unicamp, ela traz muitos desafios e ela ajuda a gente a crescer muito, né? Quando você participa da atlética, da semana acadêmica, da semestre, de organizar algum congresso. Eu acho que isso aí vai fazendo vocês crescerem como pessoa e adicionando uma coisa que o mercado chama de soft skills, né? Que é a capacidade de trabalhar em grupo, capacidade de falar em público, capacidade de ter alguma noção de liderança. Acho que tudo isso ajuda muito e, por que não, até a capacidade de organizar uma festa, né? Conseguir que a festa dê certo, né? Tudo isso aí é muito complicado, já devem ter sofrido com isso. E, como a Tati disse, eu acho que vocês vão sentir saudades dessa época. Vocês acabaram de se formar numa das maiores universidades da América Latina, e isso não é pouca coisa. No Brasil, as universidades mais antigas têm algo tipo 100 e poucos anos, né, como universidade. Não é igual na terra do Pietro, né, que tem a Universidade de Bolonha, que foi fundada em 1088. Não tem um ano do século, é 1088, assim, tipo, muito tempo atrás. Não tinha óculos naquela época, você sabia? Não existia óculos, não existia imprensa, não existia relógio de pulso. Engraçado, né? Existia uma universidade na época que não tinha relógio. E, para quem está formando em matemática, não tinha Bhaskara, né? O Bhaskara é depois disso. Então, as pessoas tiveram a sorte de não ter que aprender a fórmula de Bhaskara naquela época lá. Bom, a fórmula de Bhaskara é bem mais antiga, né? Cerca de 1800 a.C. aí, mas o Bhaskara nasceu em 1100 e qualquer coisa, depois da Universidade de Bolonha. E mesmo quando você olha a América Latina, né? Mas o Brasil tem universidades há 100 e poucos anos, mas tudo bem, né? Tudo bem nada. O Peru tem universidade desde 1551. A Argentina tem universidade desde 1600 e alguma coisa, né? A Universidade de Córdoba tem mais de 400 anos. Então, assim, a história do ensino superior brasileiro, ela é muito recente. E quando você tem uma universidade como a Unicamp, que está completando 60 anos esse ano, com a estrutura que tem e com o desempenho que tem tido aí, internacionalmente na América Latina, é uma coisa absurdamente grande. Uma informação que eu nem devia dar, que é uma informação sobre embargo, mas eu recebi essa semana e não vou deixar de contar. A gente tem esses rankings universitários, né, que avaliam tais universidades. Então, você olha no topo do ranking lá, em qualquer área, tem lá MIT, Harvard, Cambridge, Oxford, todas as universidades.
E essas avaliações, tem essas avaliações também por área de pesquisa, né? Já vai ser divulgado o ranking QS aí, e pela primeira vez na história a gente fica no top 100 das universidades do mundo, em matemática. Matemática é um conjunto de áreas de pesquisa que inclui matemática aplicada, estatística, tudo isso aí, né? E é top 100, mas não é 99 não, tá? É um pouquinho mais para baixo, assim. Então, é uma coisa muito impressionante que uma universidade de 60 anos, num país onde o financiamento da universidade é baixíssimo, onde a gente tem que usar tudo quanto é criatividade para fazer a universidade funcionar, consiga chegar num top 100 de um ranking que é liderado por essas universidades com orçamentos bilionários em países que investem no ensino superior. Então, assim, isso, para mim, é uma coisa impressionante, assim, muito impressionante. A gente está lutando contra qualquer maré aí, a gente está lutando contra a corrente. Não é esperado que a gente tenha no Brasil universidades boas, mas a gente tem. A gente tem aqui, a gente tem a nossa prima da capital, que é mais rica que a gente, inclusive, que também sempre desempenha muito bem em rankings. E mais que desempenhar em rankings, tem a ver com o reconhecimento da universidade por grandes centros de desenvolvimento de ciência e tecnologia no mundo inteiro. E vocês são frutos dessa universidade, né? Nossa universidade que está aí lutando contra uma situação de subfinanciamento, lutando, às vezes, contra pessoas que estão em posição de poder, que acham que, na verdade, devia fechar a universidade, ou pelo menos cobrar alguma mensalidade. E eu tenho certeza que, se fosse cobrar alguma mensalidade, muitos de nós não estaríamos aqui, né? Não teríamos passado por esse curso superior. E a Unicamp ela faz questão de, ao lutar contra tudo isso, ser a universidade no Brasil que mais investe em permanência estudantil. A gente investe cento e poucos milhões de reais em permanência estudantil. Eu vi que alguém pegou o diploma, alguém gritou do Profis, né? Então começa desde o Profis, de trazer pessoas de uma escola pública para dentro da universidade, fazer um curso de formação, colocar aqui dentro, mas também tem a ver com moradia universitária. Obviamente não tem vaga para todo mundo que deveria ter lá, mas é bolsa base. Obviamente também às vezes não tem bolsa para todo mundo, a bolsa pode ser um valor menor do que a gente gostaria que fosse, mas completar bolsas, né? A universidade, a Unicamp financia ela mesma bolsas de iniciação científica, complementando as bolsas que o CNPq manda. Tem o SECOM, né? Eu ouvi falar que muita gente, às vezes, só consegue fazer um tratamento no dentista de forma longo prazo, porque está aqui, porque tem um SECOM e consegue um atendimento. Então, é por conta disso, né? Por conta de reconhecer que existe essa demanda, que a Unicamp investe nisso e vocês são o resultado desse investimento. Educação custa caro, como várias pessoas falaram antes de mim, a gente é uma universidade pública e gratuita, então a Unicamp é sustentada por um percentual do imposto, né, por um percentual do ICMS paulista. Então, qualquer pessoa que compra qualquer coisa no estado de São Paulo, sei lá, de um alfinete a um carro, tem um ICMS e um pouquinho desse dinheiro vai pingar nos cofres da Unicamp, da USP, da Unesp, para fazer o ensino superior de qualidade. E é verdade também que a gente tem pouca vaga de graduação, tem muita gente que está ajudando nesse financiamento e não está podendo a pessoa, os filhos, usufruírem disso tudo, então a gente tem uma equação complicada para resolver, o que coloca na gente uma responsabilidade muito grande. A gente que é formado em universidade pública, em boas universidades, coloca na gente a responsabilidade de retribuir para a sociedade, seja com o nosso trabalho profissional, mas também, de certa forma, na levar a imagem da universidade, na levar essa mensagem do quanto é importante a universidade. E como o Diego disse, vou tentar traduzir um pouco o que o Diego disse aqui. O que ele falou foi o seguinte: olha, agora vocês têm um diploma da Unicamp, vocês têm um carimbo da Unicamp, não façam besteira por aí, porque vão falar que os alunos foi o aluno da Unicamp que falou isso. Você adquire uma certa reputação para falar um monte de coisa dentro da sua expertise profissional. Então, a gente tem que estar sempre cuidadoso com o logotipo da Unicamp que a gente vai carregar no peito agora. Bom, e vocês precisam de ajudar nessa tarefa de talvez convencer as pessoas que, na verdade, o que a gente faz na universidade é uma educação de muita qualidade, a ciência de qualidade, são projetos de extensão de muita qualidade, e não essas coisas que falam que a gente fica fazendo aqui. Porque, inclusive, se a gente fizesse muitas delas, a gente podia ganhar muito mais dinheiro do que a gente, às vezes, recebe só do governo, né? Bom, para encerrar, eu desejo que vocês sejam muito felizes nas carreiras que vocês escolheram
E não deixem de mandar notícias para a gente. A gente adora receber notícias de vocês. Arrumei emprego em tal lugar, passei no doutorado em tal lugar. Mandem as notícias boas, né? As outras a gente não vai querer saber. Mas o IMEC está de portas abertas a receber vocês, seja para conversar, seja para contar o que está acontecendo, para tomar um café. Como acho que a Isadora disse, né? Ficar no saguão do IMEC, sempre você acha alguém para conversar com você ali. Então, voltem e nos contem o que está acontecendo. Então, parabéns pela formatura para vocês e boa tarde. Eu preciso, em nome da universidade, avisar vocês, né, que agora vocês são ex-alunos, né, mas o vínculo com a universidade a gente espera que continue existindo. Vocês continuam tendo acesso ao e-mail institucional da DAC, e ele é o canal oficial de comunicação da Unicamp com vocês. A Unicamp tem essa rede Alumni, né, um site de ex-alunos da Unicamp, que você pode se manter conectado com alunos, ex-alunos, fazer um networking. E vocês devem receber um e-mail em breve sobre como acessar a plataforma Alumni, se cadastrar. Então, mais esse e-mail, pelo menos, dê uma lida nele, não ignorem, tá bom? Então, queria agradecer todo mundo novamente, queria agradecer principalmente a Lu, que foi nossa mestre de cerimônia, estava super nervosa e fez um excelente trabalho. Queria agradecer a equipe técnica que deu suporte a essa cerimônia e declarar encerrada a sessão solene. Encerrada essa cerimônia, pedimos aos formandos que aguardem para a foto oficial lá fora, por favor. E eu gostaria de pedir licença para uma pequena quebra de protocolo. Gostaria de pedir aos formandos que se levantassem das suas cadeiras, por favor. A gente chegou ao grande momento onde vocês vão poder jogar os seus capelos. Então se preparem, por favor. 1, 2, 3 e IMEC! Nossos parabéns aos formados, agradecemos a presença das autoridades que compuseram a mesa, alunos, docentes, funcionários, familiares e amigos dos formandos e demais convidados. Boa tarde a todos.